aí, porra, beleza? Tranquilidade? Caras, eu andei um pouco longe aí do canal, mas estou de volta. Estamos aqui de novo zoeiramente. Essa porra dessa sala aqui tem muito eco, eu espero que não cague o áudio do vídeo, mas vamos lá. Hoje, né, eu vou trazer esse livro aqui, ó, para falar com vocês. O Ensaio sobre a Cegueira. Um livro de José Saramago, campeão aí do Prêmio Nobel da Companhia das Letras. José Saramago, ele é um autor português de Portugal, que ele é um dos melhores que tem lá, né? Ele ganhou vários prêmios e tal, ele já fez muitos títulos, muitos livros, mas eu não conheço tantos da sua obra. Na verdade, eu só li 2 livros dele, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro interessante, e o Ensaio sobre a Cegueira, que foi o que vendeu mais e que é o que eu vou falar hoje no vídeo, né? Então, sem demora, sem enrolação, o que seria o Ensaio sobre a Cegueira? Imagine um mundo com a pandemia, mas diferente do que você já viu em vídeo, em filme, em jogo, em livro, em videogame, que é de zumbi, de vírus, de morto-vivo. A pandemia aqui é sobre cegos, como o próprio título já diz, né? Cegueira. É uma pandemia onde o mundo inteiro, as pessoas vão simplesmente ficar todas cegas. O planeta inteiro começa com uma pessoa no carro, no trânsito. O livro começa com o primeiro cego, ele no trânsito lá, ele tá esperando o sinal ficar verde, e aí quando ele tá vermelho, quando fica verde, pum, ele fica cego. E aí um cara tenta ajudar ele, mais tarde rouba ele, mais tarde esse cara que rouba ele fica cego também, e a história vai assim, e uma coisa vai levando a outra, as pessoas vão ficando cegas uma por uma, e no próximo dia pode ser você que fica cego, né? Então é um pouco assustador, assim. No livro do José Saramago, ele não dá nomes aos personagens, né? Ele simplesmente chama assim, é o primeiro cego, que é um dos personagens principais, né? A rapariga dos óculos escuros, né? É rapariga mesmo que ele fala, porque lá rapariga é moça, né, e tal, é um livro português de Portugal. Se você ler o livro, você vai ficar um pouco confuso, porque ele fala como um português, né? Ele fala, nós perguntou a empregado... Não, é claro que não é assim. Mas enfim, se você ler, é isso que eu estou querendo dizer. Se você ler, você vê que não tem uma linguagem brasileira, assim. A gramática lá, né? Eu vi isso na escola, na época de escola ainda, a professora de português falou que a gramática deles é totalmente diferente da nossa, né? As normas da língua portuguesa parece que é para cada país lá, não sei, que fala português, né? Enquanto uns acentos, umas coisas tem só para cá, lá não tem. Lá tem umas coisas que se escreve de um jeito diferente, fala de um jeito diferente. Enfim, é uma linguagem, mas dá para entender, porque ainda é o português, né? Enfim, e aí os outros protagonistas é o médico, que ele é oftalmologista, a rapariga dos óculos escuros, ela usa óculos escuros porque ela tá com uma catarata no olho, ou uma conjuntivite, eu não lembro. Mais tarde no livro cura, mas não faz importância porque ela fica cega também, né? E esse médico também fica cego, que o José Saramago ele faz tipo uma brincadeira, né? Do que adianta um médico que cuida dos olhos se ele tá cego? Agora ele é um inútil. Então reduziu todo o conhecimento, o intelectualismo dele, a inteligência dele a nada, porque ele virou um bicho como qualquer outro. Na verdade, sempre foi assim, né? Todo mundo é igual, assim. No sentido de que todo mundo é macaco, todo mundo vai morrer e ninguém vale bosta nenhuma. Então, enfim, foda-se. E é isso. E a personagem principal mesmo é a mulher do médico. Ela vai ser chamada assim, a mulher do médico. Aí os outros protagonistas é o garotinho estrábico, que dá pena dele, porque quando os cegos eles vão ficando um por um, o governo, vendo que essa merda tá acontecendo, eles começam a colocar os cegos dentro de um campo de concentração. Eles escolhem, como é que se diz, um manicômio, cara. E é triste, porque lota de gente, lota de cego, e aí você imagina a merda que é lá dentro. E o coitadinho, quando você... É tipo naquelas guerras de Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas iam pegar uma pessoa e te deixavam longe da família, te separava e foda-se. E aí, quando o pivete fica cego, ele fica longe da mãe, porque a mãe não tinha ficado cega ainda, aí separa. Aí ele fica chorando pela mãe o livro todo, mas depois ele fica de boa porque a rapariga dos óculos escuros cuida dele, né? Então é bem bonitinho isso. Aí também tem o velho da venda preta e tal.
Quem mais? Basicamente são esses personagens, né? E é isso. Então a mulher do médico é o seguinte, ela finge que tá cega, porque ela não quer deixar o marido. E o que acontece, o que é interessante? O José Saramago, ele não nos dá um motivo de como surgiu essa cegueira. A gente não sabe por quê. O governo também tenta ver se é um vírus, se é contagioso, por isso que eles tentam separar as pessoas, né? Se passa de pessoa a pessoa. Ele não dá motivo, ele também não explica como começou, por que começou. Da mesma forma, né, dando logo spoiler, se você não viu o filme ou não leu o livro, corre aí pra ver e assistir, antes de eu dar o spoiler aqui agora, né? Pronto, deu tempo aí pra você sair, agora eu vou dar o spoiler. Que no final, a pandemia simplesmente acaba, as pessoas simplesmente voltam a enxergar do nada, assim como veio do nada, vai embora do nada. E não tem nenhuma explicação. E essa cegueira, né, ela não é a cegueira habitual, né, que os cegos têm. Por exemplo, muita gente pensa que os cegos veem tudo preto, né? Eu vejo no TikTok uns caras que são cegos, uns youtubers também que são cegos, eles explicam como é a cegueira, né? É meio louco, assim, porque eles falam que é como se você tentasse enxergar pelo cotovelo. E faz sentido, porque você não vai ver porra nenhuma. Enfim, é meio louco, mas eles não vê tudo preto, eles não vê nada, é isso que eles estão dizendo, porque o preto é uma cor também. Só que nesse livro, o José Saramago, essa pandemia dos cegos, os cegos eles veem tudo branco. Eles dizem que eles veem como se fosse um mar de leite. É isso, é tudo uma claridade, é como se você estivesse olhando para o sol o tempo todo, né? Enfim, e aí é triste, cara, é escatológico, né? Essa é a palavra certa, porque os humanos eles são reduzidos a animais nesse livro. O José Saramago ele traz uma visão bem pessimista, bem triste, né? Um livro meio dramático, porque os humanos, pô, é uma galera que tá cega. Os caras cagam no chão, os caras mijam no chão, porque eles não vão conseguir achar o banheiro a tempo, e é lotado de gente no manicômio. O manicômio parece um inferno. A caatinga de fezes, a caatinga de mijo, de sangue, começa a virar algo habitual, que todo mundo se acostuma com o cheiro, a caatinga. Eles ficam tudo porco, eles mal tomam banho. O exército lá, que toma conta deles, são um bando de pau no cu, porque eles não dão a comida certa na hora certa, eles ficam sem comida, passam fome. É uma merda toda que, se você for ler o livro, você vê várias injustiças. E aí eu vou falar agora aqui as partes mais importantes, que eu não quero que o vídeo fique longo, né? Durante eles estão no manicômio, vai amontoando muita gente, então eles acabam fazendo as panelinhas dele, né? Os grupos. E tem uns caras lá, uns machos lá que quer ser os alfa, né? Quer ser os mais fortes do bagulho, e ele começa a injustiça. Eles começam a roubar a comida das outras camaradas, né? Das outras alas. E outras pessoas se prejudicam, ficam com fome, os mais fracos, né? Os oprimidos. E os machos lá, eles ficam fazendo uma regra lá absurda de que as mulheres têm que ter relações sexuais com ele, se quiser que libere comida pros outros. Ou fazer um sexo oral, uma coisa assim. E aí, a mulher do cego, cara, ela tem uma cena muito foda, que ela chega pra esse vilão lá da camarada, né, que tá roubando as coisas, e ela tá lá agachada, pronta pra fazer o sexo oral no cara, né, ela fica ameaçando ele. E ele fala assim pra ela: eu decorei a sua voz. Ameaçando, né? E ela fala pra ele: e eu decorei o seu rosto. Aí ele fica doido: como assim? Tu enxerga? Enfim, então a mulher do cego, cara, a protagonista, ela é os nossos olhos, né, nesse mundo. Porque, por algum motivo, da mesma forma que não é explicado como veio a cegueira ou como foi embora, também não explica por que a mulher do cego foi a única humana na história toda que não ficou cega, né? Ela foi a escolhida a dedo, né, digamos assim, para ver toda a merda acontecendo. E ela mesma fala, né? Quem dera eu ter ficado cega também. Porque eu acho que era melhor ter ficado cega do que ter que ver toda essa barbaridade, todo esse inferno. Mas ao mesmo tempo ela tem medo e ansiedade, porque eu também ficaria, porque todo dia que ela acorda ela tem medo de abrir o olho e não enxergar mais, e acordar cega. Mas isso não acontece, né? Enfim, aí no livro termina quando o primeiro cego volta a enxergar, e depois um por um vai voltar a enxergar igual na ordem que começou. E depois eles conseguem fugir do manicômio, entre incêndio. São 7 protagonistas, também tem um velho da venda preta, acho que eu já citei, a mulher do primeiro cego.
E aí juntos eles vão de lugar em lugar, parece um mundo apocalíptico, eles tentando viver, ela é os olhos deles, né? Se não fosse por ela, eles estavam fodidos, porque meio que ela toma conta, ela acaba tendo mais trabalho, enfim. E aí, uma das partes mais interessantes, quase no final do livro, eles entram numa igreja e eles veem que teve um padre lá que ele cometeu um sacrilégio, né, digamos assim, que ele coloca uma venda nos olhos de todos os santos, inclusive o de Jesus Cristo, assim, né, na cruz, como se estivesse dizendo que Deus também ficou cego para a humanidade, né? Porque a humanidade simplesmente vira um caos. É realmente triste o que acontece, como o José Saramago descreve, né, o mundo dos cegos. E você tem que ler para saber melhor, né? Não vou falar aqui tudo, para o vídeo também não ficar muito longo. E é isso. E gostei muito, é uma leitura que eu recomendo. Eu gosto muito do autor José Saramago. Ele já faleceu, infelizmente, ele faleceu em 2010, se não me engano. Tem no YouTube umas coletivas dele, umas entrevistas, eu acho muito top. Ele é um autor que ele é ateu, né? Muito inteligente. E você não deve deixar de ler o livro só porque o autor ele é ateu, né? Não tem nada a ver. Você tem que saber separar o autor da obra. É igual aquela J.K. Rowling, né? A autora do Harry Potter, que ela, porra, ela falou um negócio aí polêmico, ela disse que não concordava as coisas com os transgêneros e as mulheres trans. E aí todo mundo começou, né, a tacar pau nela, ficar puto com ela. Porra, vamos cancelar essa mulher. E nem por causa disso o Harry Potter deixou de ser bom, né? Enfim, é mais ou menos isso. Mas ele tem umas respostas assim muito massa na lata. Ele quase ia morrendo uma certa vez, né? Ele foi parar no hospital. E aí os caras, né, foram querer vir com umas perguntinhas besta, né? Porque a galera também não respeita a decisão do cara de ser ateu, né, mano? Aí vieram com perguntinha besta. Ah, você mudou sua concepção de Deus? E a resposta dele é muito boa, é mais rápida e corta mais rápido que Tramontina, né? Ele falou, e deveria mudar a minha concepção de Deus? Foi ele que supostamente me salvou. Quem me salvou minhas vidas foram os médicos. Ele fala isso de uma forma bem engraçada, sabe? Quem salvou minha vida foram os médicos e aquela senhora ali que tá sentada na primeira fila. Aí todo mundo começa a rir, né? Porque, enfim, né, mano? Ele tem umas respostas assim muito massas, é um cara muito inteligente. Como eu disse, cada um tem que respeitar a sua crença ou descrença, enfim. E um autor e obra são coisas diferentes, né? Ele tem talento para escrever. O ensaio sobre a cegueira é muito bom. Eu não vou contar muita coisa pro vídeo não ficar longo e também para não atrapalhar a sua experiência, né? E é isso, vou deixando meu vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreve, dá aquele like gostoso. E tamo junto, é nóis. Valeu.